Hoje eu vou dar algumas dicas de como incentivar as crianças a lerem. Se você quiser aprender um pouquinho sobre isso, tiver alguma curiosidade, segue aí no vídeo. Oi, gente! Como vocês estão? O vídeo de hoje foi uma ideia que eu tive já há algum tempo, diante de várias coisas que eu vivenciei, tá? De alunos me perguntando como é que fazia para gostar de ler, porque sempre me viram lendo, perguntando: professora, como é que a senhora gosta tanto de ler? Tia, como é que a senhora gosta tanto de ler? De pessoas me perguntando também, porque... Só contextualizando para quem não sabe. Eu tenho uma irmã, né, Cecília, ela já apareceu em alguns vídeos e tudo. E a Cecília tem 12 anos e ela gosta muito de ler, tá? E algumas pessoas me vêm com ela e perguntam: como é que você faz para ela ler tudo? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu não anotei nada, eu tentei fazer mais ou menos a listinha na minha cabeça, mas vai dar tudo certo. Então assim, primeira coisa que eu acho, e aí eu me dou como exemplo. Eu acho que o primeiro ponto é ser um exemplo. A gente sabe que as crianças reproduzem, né? Elas reproduzem tudo que elas veem, elas reproduzem tudo que elas ouvem, elas reproduzem tudo que elas escutam e ouvem, veem, enfim, vocês entenderam. E a gente tem que dar o exemplo. Como é que eu vou dizer: poxa, você tem que ler mais se eu não leio? Como é que eu posso falar para uma pessoa ler se eu não tô fazendo isso, entendeu? Então é bem complicado essa parte aí, vocês têm que ler. Mas tudo bem, não vou ser o exemplo nesse sentido, mas como é que eu posso também incentivar? Leia para criança. Meu hábito de leitura é desde muito pequena. Minha mãe sempre leu para mim, sempre tentou ler para mim também, né? Porque minha mãe trabalhava muito, minha mãe trabalhava em hospital, então ela dava plantão, ela não estava sempre comigo. Mas ela sempre tentou ler para mim. E é um hábito que eu passei também, que eu li muito pra Cecília, até hoje eu leio. Hoje nem tanto porque ela já lê sozinha, né? Mas eu acho importantíssimo você ler para a criança. E não é ler de qualquer jeito. Se é uma história que você não conhece, vai conhecendo com a criança, vai tentando brincar com as vozes, sabe? Faz uma voz grave. Faz uma voz fininha. E se você não sabe, só tenta, sabe? É tentar fazer, porque você vai transformar o livro em uma coisa atrativa. Lógico, isso para criança menor. Não adianta você pegar uma criança de 12 anos e fazer vozes porque ela vai olhar pra sua cara e vai fazer. Sabe? O que você tá fazendo? Tá louco? Tá doente? Você vai perguntar logo se eu tô ficando doida. Tá morrendo? Tá passando mal? Tá doida? Então assim, você vai adaptando a realidade. Você vai pegar uma criança pequena, você vai incentivar ela a ler, você vai pegar um livro colorido, um livro sem texto até, ou com textos curtinhos. Você vai fazendo a criança se apegar ao livro. É uma criança maior, deixa ela pegar nos livros, sabe? Eu tinha um hábito de quase todo final de semana com Cecília no shopping. A gente sempre almoçava, assistia um filme, se tivesse algum filme em cartaz, né, no cinema, e ia pra livraria. Aqui em Natal, no caso, só tinha a Saraiva, e a gente ia lá pra Saraiva e a Saraiva deixava que as crianças pegassem os livros, né? Ficavam os livros lá que eles podiam mexer. Então, eu sentava no chão, pegava às vezes um livro pra ler, um livro que já tava na bolsa e tudo, e deixava ela vivenciar esse momento de estar ali entre os livros, de poder pegar um livro, sabe? De poder olhar os livros. Ela ia ler alguns que estavam ali? Não, tinha livro que ela pegava mais pelas cores, pegava porque fazia barulho, pegava porque mexia, pegava porque quando abria fazia aquela pop-up, né? Abria um castelo inteiro aqui no livro. É importante demais, porque ela vai começar a saber que naquilo ali ela vai ter outras oportunidades, né? Vai ter outras coisas. Então deixava ela experimentar. Ela já maior sempre gostou, criança é criança. Então até hoje ela adora livro de pop-up. Se eu for na Saraiva, se eu for no shopping com ela faz: dá tempo da gente ir na Saraiva? Dá tempo da gente ir na livraria? Dá tempo da gente ir na leitura? E eu faço: dá, vamos lá. E eu deixo ela passar 20 minutos, meia horinha. Se deixar ela passa o dia. E ela vai, cata um livro e senta no chão e vai mexer.
Então deixa, sabe? Deixa mesmo. Deixa saber o que é que interessa, o que é que gosta. Eu sempre compro livros pra Cecília. Comprei ultimamente, ela tá com 5 livros pra ler. Que é a série Uma Dobra no Tempo, que saiu o filme, eu acho, e A Escola do Bem e do Mal. Então, é deixar também que a criança veja, o segundo ponto, que a criança escolha o que é que ela quer ler. Você acha que às vezes aquele livro é muito bobo? Ah, mas não é pra sua idade, esse livro é muito bobo, tem poucas palavras. Tá, tudo bem. A criança ela tem que começar. Não adianta você chegar, por exemplo, eu amo Harry Potter. Eu amo Harry Potter. Tá aqui, eu já fiz toda Harry Potter pra mostrar. Porque Harry Potter me acompanhou exatamente na minha infância. Quando o livro chegou aqui no Brasil, que eu comecei a ler, eu tava exatamente com 11 para 12 anos. Que é quando a história começa a se passar, né? Mas eu conheço muitas pessoas também que não leram, não entendem por que as pessoas amam tanto Harry Potter, por que essa franquia é gigante. Cecília assistiu os filmes. Mas Cecília não teve interesse em ler os livros, porque ela já pegou o filme pronto, entendeu? Então pra ela ficou meio que... Eu fico, você lê o livro, é totalmente diferente, lê o livro que é totalmente diferente. Ela ainda não quis, ela ainda não chegou, pra ela ainda não é isso. Mas os livros estão aqui à disposição, entendeu? Ela sabe que tem aqui, ela sabe que na hora que ela chegar ela pega. Tem a série do Percy Jackson também, a Aventura. Mas não é o que ela quer, não é o foco dela nesse momento. Então assim, você tem que dar o leque pra que eles escolham. Leva lá na sessão, mostra a variedade de livros. Deixa escolher se é porque a capa chama atenção. Deixa escolher se é porque é daquela pessoa que ele gosta, sabe? Que ela gosta daquele personagem, daquele... Deixa que a criança vivencie essa fase de poder escolher um livro. E aí, tudo bem. Você deu o exemplo, você deixou a criança escolher o livro, você vai sentar com ela pra ler. Você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ficar ali um pouquinho, 10 minutinhos. Vamos fazer o seguinte. Nossa meta de leitura hoje é meia hora de leitura. Sei lá, nossa meta de leitura hoje é um capítulo. Hoje nós vamos ler um capítulo. Você começa a ler com ele. Vocês podem fazer leitura silenciosa, só lendo ali um do lado do outro, ou vocês podem ler mesmo a história juntos. Incentiva que ele leia pra você, ou ela, né? Eu tô falando ele ou a criança de modo geral. Incentive que a criança leia pra você lê também pra criança, sabe? Façam essa troca. Passa um tempinho com a criança do lado. Porque, gente, eu sou professora, eu tô em sala de aula, e eu digo que o grande mal da sociedade são crianças que estão abandonadas nas escolas, entendeu? Os pais chegam, é o caso de todos? Não, mas eu também não é uma crítica, é uma crítica construtiva. Porque a maioria... Gente, a gente precisa trabalhar pra viver. Isso é um fato. Então a maioria das crianças, quando faz os 5 meses que a mãe tem que voltar a trabalhar, já começam a passar o dia inteiro na escola, né? Nos berçários. Então a criança fica o dia inteiro na escola, chega em casa de noite, ainda tem um monte de coisa pra fazer em casa. E às vezes a gente não consegue dar atenção suficiente pros filhos. Eu entendo perfeitamente. Então, se você consegue, sabe? Deixa 30 minutos. 30 minutos só pra isso, só pra vocês sentarem na cama. E assim, que seja também um hábito gostoso. Que vocês sentem na cama, agora é a hora da nossa leitura, sabe? Transforma aquele ambiente num ambiente legal. É um ambiente que vai estar em silêncio, é um ambiente que vai estar... Você não vai estar disputando com a televisão, você não vai estar disputando com o celular. É o momento da leitura. E aí você vai sentar ali pra ler, pra apreciar o livro. Faz com que ele fale o que é que o livro tá mostrando pra ele, sabe? O que é que você entendeu? O que é que você percebeu agora? O que é que tá acontecendo? Se você já tem... A criança já tem autonomia pra ler sozinha, já é uma criança maior, um adolescente... Deixa que ele vá lendo sozinho, se você não pode estar aquela meia hora ali, ou se ele não quer de repente. Mas pergunte o que é que ele está lendo naquele livro. Eu acho importante a gente saber o que é que está acontecendo. Porque saber, inclusive, o que é que o filho está lendo, tá? Eu lembro que eu ganhei o primeiro Harry Potter. Tá aqui, eu vou tirar aqui. Ai, com cuidado. Ui, caiu tudo. Eu ganhei meu primeiro Harry Potter em 2001, tá aqui, ó, letrinha garranchuda, na época eu escrevi assim. Porque foi quando minha mãe pôde comprar pra mim. Ela me deu de presente os 4 primeiros de Natal, tá aqui, 24/12/2001, eu ganhei os 4, tá? Mas eu já tinha lido os 4 porque minha amiga tinha e ela me emprestou, a Luciana.
Nunca esqueci o nome, Lu. E aí ela me emprestou os 4 livros. E quando eu cheguei com o primeiro, porque ela sempre me via lendo, sabia que eu tinha cuidado, tudo, ela me emprestou o primeiro. Eu cheguei em casa com o livro. Minha mãe olhou, ficou meio que assim, um negócio de bruxo, né? Aí ela perguntou, pediu pra ler. Então, nós lemos juntas. Eu lia sozinha, mas ela também leu o livro meio que simultaneamente, só que a gente não lia as duas juntas. Mas ela leu, então ela veio conversar comigo sobre o livro, ela veio discutir comigo sobre o livro. O livro ficou ainda mais interessante porque eu tinha com quem conversar. Então, o livro tem que ser algo prazeroso, entendeu? Você não pode fazer, tem que ler por obrigação, tem que ler porque tem que ler. Eu falo isso porque, olha que lindo. Eu falo isso porque, assim, muitas vezes a gente recebe uma pilha de livros da escola e você tem que ler esse livro porque esse livro vai ser cobrado na aula. Às vezes alguns livros chamam a atenção da criança, às vezes alguns livros são mais interessantes, mas às vezes tem um ali que a criança não quer e ela vai ter que ler porque é cobrado na escola. O livro não pode ser uma cobrança, gente. Eu entendo que a escola precisa, eu não tô falando que a escola não pode fazer isso, mas assim, o livro não pode ser uma coisa imposta, sabe? O livro tem que ser uma coisa gostosa, você tem que fazer isso. Então, incentivar, dando o exemplo, deixar eles escolherem, deixar que eles vivenciem isso de pegar livro, de olhar, de folhear. Se ele quer abrir o livro, folhear ali e não gostou, beleza, deixa pra lá, sabe? Quer começar por um menorzinho, quer começar por uma história em quadrinhos, mas assim, não desistir. Não desistir, porque o hábito de leitura se forma dessa forma. Se forma dessa forma é ótimo. Mas é isso, né? Insistir com cuidado também para não ficar aquela imposição. Ficar junto, ler junto. Tornar que o hábito de leitura, que o momento de leitura seja uma coisa agradável. Ler junto para poder compartilhar a história. Tudo isso vai facilitar com que a criança ou o adolescente queira ler o livro, mas principalmente a criança, né? Sem contar, tem que ser na faixa etária adequada, tem que ser um livro adequado à idade. Então sempre perguntem. Se chegarem na livraria e perguntarem, eles vão ter algumas indicações para dar. Mas não tem erro, você chega numa livraria, você encontra a seção infantil com facilidade, porque é o lugar mais colorido. E geralmente é um lugar bem aberto, tem banquinhos para sentar, tem o chão para sentar. Então vai para lá. Fica lá, sabe? Deixa a criança ir vivendo isso, mesmo que você não compre nada no primeiro dia. E você nem precisa comprar sempre, porque muitas vezes eu fui com Cecília, até hoje eu vou, e eu falo, hoje a gente não vai comprar nada. E ela até briga, porque ela diz, você tem 1 milhão de livros e eu não tenho. E da última vez eu brinquei com ela porque ela fez. Você vive comprando livro e ainda nem terminou de ler os outros. E você não quer comprar um novo pra mim, eu só tenho 5 pra ler. Mas eu já fiz com ela até agora, nessas férias, né? A gente tá de férias. Eu disse a ela, eu fiz, não dá pra ficar só no celular, só na TV, Netflix, YouTube, isso aí o dia todo, não. Vamos dar um corte, você vai ter que pegar um tempo só pro livro. Combinado, ela fez, não, tudo bem. Porque se deixar eles ficam. Então, eu combinei com ela. Então, ela sabe que tanto tempo por dia, 30 minutos em 2 momentos, vai ser 1 hora. Você vai pegar 30 minutos em uma vez, vai pegar 30 minutos no outro. E você vai ter que ler. Depois você pode voltar pro celular, mas você vai ficar um tempinho ali no livro. Pra tirar desse mundo, sabe? Desse mundo digital. É importante, cara, eu tô aqui, eu não posso dizer que não é importante pra mim. Eu tô trabalhando com isso. Mas que eles também lembrem que tem outras coisas, sabe? Sair um pouquinho dessa prisão que é a internet e conhecer o mundo de outras formas, porque isso aqui é a melhor forma. Espero de coração que eu tenha ajudado vocês. Espero que as minhas dicas tenham sido úteis. Me falem aqui embaixo, deixem no comentário se as dicas foram úteis, se as dicas são legais, se vai dar pra repassar isso. Quem ainda não tá inscrito, se inscreve, me ajuda. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Falem o que vocês acharam pra mim. Dá um feedback, dá um retorno, que eu preciso demais disso. Isso me ajuda demais. Isso ajuda o canal, isso ajuda o IG, isso ajuda vocês. E se quiserem mais dicas como essa, sugiram aqui embaixo. Falem o que vocês gostariam de dicas, ou de ideias, ou de sugestões que eu trago pra vocês. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Beijão!